Então, voltando, gente, a gente vai entrar agora nas outras duas doenças prevalentes na mulher, que é o câncer de colo de útero e o câncer de mama. Então, iniciando aqui com o colo do útero, né? A maioria das lesões cervicais são inflamações banais, né? Que são as cervicites, que podem ser causadas, inclusive, pelas cistes, que a gente acabou de ver. Porém, o colo do útero também é o local de um dos cânceres mais comuns em mulheres em todo o mundo. Então, a maioria dos tumores de colo do útero é de origem epitelial e é causada por subtipos oncogênicos de HPV. Durante o desenvolvimento, o epitélio colunar do endocérvice, ou seja, a parte interna do colo do útero, é unido ao revestimento epitelial escamoso do ectocérvice, a parte externa do colo do útero, no ósseo do colo do útero, né, na abertura ali do colo. Com o início da puberdade, né, com o uso de anticoncepcionais, ou seja, carga hormonal, ou até mesmo a partir do momento que passa a ter uma vida sexual ativa, pode acontecer uma eversão, né, na junção escamo-colunar. Então, o epitélio colunar, que normalmente estava na parte interna do colo do útero, ele pode ficar visível na ectocérvice, ou seja, na parte externa do colo do útero. É o que muitas vezes a gente chama de ectopia ou feridinha no colo do útero. Então, a gente tem o útero normal, fechadinho, e em algumas mulheres, devido a esses fatores que eu falei, a gente tem a eversão, em que esse epitélio colunar ele acaba saindo para a parte externa do colo do útero, formando o que se conhece por feridinha do colo do útero, ou ectopia, o termo mais correto. Então, essas células, no entanto, eventualmente sofrem metaplasia escamosa, que é o que a gente chama de zona de transformação, que é onde essas células colunares que vieram para a região externa, elas se convertem agora em células escamosas pelo processo de metaplasia. E devido a essa possibilidade da ocorrência dessa metaplasia, essa zona em que o epitélio colunar everteu para fora é chamada de zona de transformação. E por zona de transformação, porque acontece o processo de metaplasia, obviamente tem uma tendência à tumoração por esse processo de modificação dessas células. Então, observem aqui na imagem, né? Um colo normal, ele é todo fechadinho, tá? Essa partezinha brilhante, ele é todo fechadinho. E aí acontece na puberdade, né? Pelas variações hormonais, pelo uso de anticoncepcionais, pela vida sexual ativa. Muitas vezes o epitélio colunar, que fica lá no endocérvice, na parte de dentro do colo do útero, ele sai. E aí forma essa região aqui que você consegue, visualizando pela imagem, ver as características distintas, né? Então aqui são células escamosas, né? O epitélio escamoso, e essa parte aqui é o epitélio colunar. Só que o que acontece? Isso aqui é normal, forma essa ectopia, isso é normal. Mas algumas vezes esse epitélio colunar, ele vai sofrer o processo de metaplasia e retornar a ser uma célula escamosa. Isso vai acontecendo nessas células. Devido a esse processo de transformação, a gente chama essa região aqui de zona de transformação. E aí a gente tem que ter o conhecimento desses limites. Vocês lembram que antes, lá dentro do útero, tinha a face da célula do epitélio escamoso e a face do epitélio colunar, né? Lá dentro tinha. Não houve a eversão do epitélio colunar para fora. Então, essa linha aqui é justamente a delimitação da junção escamosa colunar inicial que havia antes. E essa junção aqui, essa outra junção que surge depois, quando ocorre a eversão, é justamente a nova junção escamosa colunar, porque não está ocorrendo o processo de metaplasia. Essas células colunares, elas não estão se convertendo em células escamosas às vezes, então tem outras porções de junção epitélio escamo colunar, certo? Então tem duas junções, a inicial, que é a antiga, que veio de antes da eversão, e tem essa daqui que é o processo de metaplasia que vai construindo. É difícil, né? Porque não nem a figura ajuda a visualizar o processo, entendeu? No caso, entre esses dois ciclos é que vai passar pelo processo de metaplasia, né? Isso, essa zona de transformação, exatamente. Então, a zona de transformação é entre dois ciclos, não é a delimitação. Exatamente, é entre
a junção escamo-colunar nova e a junção escamo-colunar antiga. É exatamente essa a zona de transformação, certo? Então, basicamente, visualizando aqui, ó, acho que vai contribuir para que a gente consiga entender um pouquinho melhor. Então, a gente tem aqui o ósteo, né, do colo do útero, e aqui dentro a gente tem um epitélio colunar, tá? E aqui fora a gente tem um epitélio escamoso. Com as condições que eu mencionei em determinado momento da vida, esse epitélio colunar aqui, ele vai everter e sair mesmo, certo? E vai aparecer aqui fora. Então, a gente vai ter... Vocês concordam comigo? Oi? O fisiológico, entre aspas? Fisiológico. Acontece na maioria das mulheres a formação dessa ectopia, né? Que é o que a gente chama de feridinha do colo do útero. Então, observem. Tá aqui, antes da ocorrência, tá aqui o epitélio colunar, tá aqui o epitélio escamoso do lado de fora. Vou pegar os dois aqui, tirar essa tampa que é mais dura do que sei lá o que. Então, tá aqui o colunar. E tá aqui o escamoso. Então, vocês concordam que bem aqui eu tenho a junção inicial colunar escamoso, né? Se o processo de eversão vai acontecer, ou seja, o epitélio colunar vai sair, por todos aqueles fatores que eu mencionei, então, vai sair aqui essa junção, ela vai sendo expandida, é como se ela estivesse sendo empurrada, né? E aí vai formar essa junção escamoso colunar inicial. Beleza, agora, houve isso, a gente tem aqui o escamoso e tem aqui o colunar, certo? Então, aqui ele está aparecendo na parte de fora do colo do útero. Quando ele se expõe do lado de fora, ele fica mais suscetível a passar pelo processo de metaplasia. Então, o colunar, ele começa em alguns pontos a passar pelo processo de metaplasia e dá origem às células escamosas, que é o tecido que está aqui do lado. Quando ele vai sofrendo esse processo de metaplasia, ele dá origem agora em uma outra junção, porque você vê que eles estão juntos, as células estão juntas, do tecido colunar e do tecido escamoso, que foi originado pela metaplasia, que vai ser a junção escamo-colunar nova, certo? Então, nessa região aqui e nessa região aqui, que é, esse aqui é o inicial, né, a junção escamo-colunar inicial, e essa aqui é a junção escamo-colunar tardia, né, vamos colocar assim, ou a que veio depois, certo? Então, essa região aqui em azul, que eu vou pintar, é a chamada zona de transformação. E essa zona de transformação é que frequentemente fica sofrendo o processo de metaplasia, e essa metaplasia, esse processo, ele tende a formar tumores, né, neoplasias, sejam benignas ou sejam malignas. Deu para compreender agora? Então, isso aqui é importante a gente mencionar também, que isso aqui é o que muitas mulheres mesmo, né, vão na ginecologista e dizem uma feridinha do colo do útero. Antigamente, o procedimento era realizar o processo de cauterização, né, para queimar essa feridinha, para quando cicatrizasse, ficasse só as células escamosas de novo. Por quê? Porque se o epitélio colunar, quando ele sai, ele fica com tendência à metaplasia, e essa metaplasia, ela pode acarretar numa neoplasia, então o ideal era não deixar esse epitélio do lado de fora. No entanto, ao longo dos anos foi se vendo que o ideal é não mais cauterizar essa ferida, certo? O ideal é apenas acompanhar. Então hoje, se você for no ginecologista, tiver lá com a ectopia, ela disser, a gente tem que cauterizar, procure outra. Porque hoje a recomendação não é mais essa, certo? Porque os danos causados pela queimação da ferida, da ectopia, são muito piores, né? Que você vai alterar toda a composição tecidual do local, do que você procurar a causa dessa eversão, se é hormônio, falta de hormônio, excesso de hormônio, se é do próprio ato sexual. Então tem que investigar o que está causando a eversão desse epitélio colunar para tratar essa causa e não a ectopia em si, certo? Por que tem que fazer o acompanhamento? Porque a partir da metaplasia não pode surgir uma neoplasia.
Então tem que ficar acompanhando essa ferida pelo Papa Nicolau, vendo se tem alguma característica de malignidade nessas células que estão sofrendo metaplasia. Tem que fazer o processo da colposcopia quando tem alguma desconfiança, algum laudo inconclusivo, para saber se está acontecendo alguma coisa. Se tiver tudo ok, não, essas características aqui dessa metaplasia é mais desencadeada por um processo inflamatório, uma candidíase, né? Uma vaginose ou uma infecção sexualmente transmissível que está causando isso. Então trata a causa e não vai lá e cauteriza, queima o colo do útero, certo? Será que eu posso processar o ginecologista que cauterizou a ferida do colo do útero da minha mãe? Será? Não? Eu começava a brigar. Antigamente era normal, mas agora não é recomendado. Ano passado. Não, mas a maioria não se atualiza. Né? Bom, acho que eu vou contratar Pedro e Ivan. Ó, eu fui no ginecologista em dezembro, né? Termino as aulas, vou fazer meu check-up. Fui na ginecologista em dezembro. Achei ela no doutoralho, achei ela o máximo, não é ótima. Fui lá, aí ela, não, olha, você tá com uma feridinha no colo do útero, a gente tem que fazer uma cauterização. Volte em 6 meses. Se não tiver curado, não vamos fazer a cauterização. Não me volto mais. Que não sou da área, já sei que não se recomenda mais isso. Aí a mulher vem dizer que é querendo ganhar o dinheiro da microcirurgia, que é considerada uma microcirurgia. E não observa os danos que pode causar a mais. Eu, não, minha senhora, nunca mais, viu? Muito legal o seu perfil lá no doutoralho, mas não funciona se a senhora também não mas a avaliação negativa. Vamos lá, compreendemos aqui a morfologia para facilitar essa compreensão, né? Então, beleza. O HPV é o agente etiológico da neoplasia cervical, né? Possui tropismo pelas células escamosas imaturas da zona de transformação. Então, não está acontecendo a conversão constante das células colunares em escamosas. Essas células escamosas que estão geradas pela metaplasia, elas são imaturas. E o HPV adora esse tipo de célula. Por isso que favorece o surgimento das neoplasias, certo? Então, a maioria das infecções por HPV é autolimitada, né? No entanto, um subconjunto de infecções persiste e causam lesões intraepiteliais escamosas. Lesões precursoras da maior parte dos carcinomas invasivos do colo do útero. O HPV ele é detectável em praticamente todos os casos de neoplasia intraepitelial cervical e carcinoma do colo do útero. Por isso que tem os graus na NIC 1, NIC 2, NIC 3, que é justamente disso. Neoplasia intraepitelial cervical. Portanto, os fatores de risco para o desenvolvimento da NIC e do carcinoma invasivo estão relacionados com a exposição ao HPV. Vai ter os casos raros que não tem relação com o HPV? Vai, mas a imensa maioria é relacionada ao HPV, tá? Então, se está relacionado com a exposição ao HPV, como é que a gente aumenta os riscos? Quais são os fatores predisponentes? Idade precoce na primeira relação sexual. Se iniciou muito cedo a relação sexual, vai passar mais tempo tendo contato sexual. Então, está exposto ao HPV. Múltiplos parceiros sexuais, obviamente, se o HPV é uma doença sexualmente transmissível, a probabilidade de acabar infectado é maior. Parceiro masculino com múltiplos parceiros sexuais anteriores. Então, o homem se casou, beleza, acabou-se. Mas antes ele teve muitas, a probabilidade de ele ser assintomático e passar para a mulher é muito grande. Infecção persistente por papilomavírus de alto risco. A gente vai ver que tem algumas cepas, né? Alguns tipos do papilomavírus e tem uns que estão mais voltados à formação das verrugas e os outros mais direcionados à formação do câncer. Exatamente, 16 e 18 que estão voltados para a neoplasia do colo de útero, né? Então, como um vírus de DNA, o HPV, ele usa as DNA polimerases das células hospedeiras para replicar seu genoma e produzir os vírions. Os vírions são liberados na superfície da mucosa escamosa, mas em circunstâncias normais,
a maturação das células escamosas é acompanhada pela parada da replicação do DNA, o que vai evitar a produção do vírus. Então, ela acabou de, tudo bem, surgiu aí pela metaplasia da coluna escamosa, ela está imatura. Por ela ser imatura, ela acaba sendo a casa desse HPV, que ele gosta de células escamosas imaturas. Só que aí ele começa a se replicar dentro dela, mas enquanto ele está se replicando, ela está amadurecendo. E quando ela amadurece, ela para de replicar seu DNA. Como é que vai acontecer a replicação do HPV? Ele vai lá, né, joga o seu DNA dentro da célula, deixa ali o envelope na parte externa da célula. Esse DNA penetra o núcleo da célula escamosa. Lá dentro ele começa a ser transcrito e traduzido pela composição da própria célula. E aí ele vai proliferando o seu DNA e também o seu RNA, produzindo as proteínas virais. E o DNA, à medida que a célula vai replicando, ele vai replicando também o DNA viral. Só que se essa célula para de se replicar, ou seja, ela não vai mais replicar o DNA dela, ela não vai mais ativar a DNA polimerase. Então, como é que ele vai se replicar, né? Ninguém vai replicar o material genético dele. Então, quando isso acontece, quando essas células escamosas elas vão maturar, elas param essa replicação e tendem a parar a proliferação do HPV. Por isso que a gente diz que a maioria é autolimitada, né? Só que aí o HPV, ele consegue resolver esse problema através da ação de duas oncoproteínas virais. A oncoproteína E6 e E7, que tem a capacidade de inibir a P53 e a ARB. A gente viu lá, né, na aula das neoplasias, qual era o papel da P53 e da ARB como genes supressores de tumor. Então, se elas estão inibidas, a probabilidade da neoplasia surgir, principalmente maligna, é muito maior. Eles vão estar se replicando, né? Indefinidamente, exatamente. Então, a E6 ela vai inibir a P53 especificamente e a E7 a ARB, mantendo a replicação do DNA, porque são essas duas proteínas que sinalizam para a célula escamosa madura parar a sua replicação de DNA. Então, se não tem ninguém para sinalizar a parada dessa replicação, vai continuar replicando, então ele vai continuar se proliferando. Exatamente. Além disso, além dele ficar se proliferando, em determinado momento, esse material genético do HPV, ele também pode se integrar ao DNA. Isso acontece principalmente quando a gente já está na fase maligna da neoplasia, né? Então, ele se integra ao DNA e consegue proliferar mais ainda, agravando o grau, né, a gravidade do câncer. Então, as variantes do HPV, elas são classificadas como tipos de alto ou baixo risco, com base em sua propensão para induzir a carcinogênese. Então, a gente tem um HPV de alto risco, que são os tipos 16 e 18, que vão englobar 70% dos casos de câncer de colo de útero. Ou seja, porque eles têm uma capacidade de persistir mais, né, no processo de proliferação e de resistir ao próprio sistema imune do indivíduo. E temos também o HPV de baixo risco, né, que são principalmente aí os tipos 6 e 11, que chegam a formar os condilomas acuminados, né, as verrugas venéreas, mas não desencadeiam o processo da neoplasia maligna. Que é isso, meu filho, agora? Tá no modo avião, mas o celular bota bem grande. Atualizar o sistema. Aí, mesmo na tela do... Sei não, viu? É prioridade, né? Então, eu nem me lembro. Pronto, na 6 e na 11. Então, elas não desencadeiam, não estão muito associadas ao desenvolvimento do câncer de colo de útero. Pode acontecer um câncer de colo de útero associado ao HPV do tipo 6 e 11? Pode, porque ele não está uma infecção. Então, não está ali alterando, causando processo inflamatório, pode acabar acontecendo um câncer de colo de útero. Mas a predominância é do 16 e do 18. Então, apesar da forte associação da infecção pelo HPV com câncer de colo de útero, o HPV não é suficiente para conduzir o processo neoplásico. Outros fatores carcinogênicos precisam estar associados. Foi o que a gente viu na aula de neoplasia. Tem que ter o fator genético,
né? Tem que ter a modificação, mas também vai ter lá os fatores que vão favorecer a proliferação dessa infecção. Não adianta só o vírus, mas ele tem lá o gene supressor de tumor, tem todas as outras proteínas que conseguem evitar essa proliferação. Se elas também estiverem com defeito, aí é que vai acontecer. Não é, estou com HPV, vou ter câncer de colo de útero. Não, precisa de todos os fatores favoráveis para que isso aconteça. Então, a integração do DNA viral parece contribuir para a transformação de duas maneiras, né? A integração sempre interrompe um gene do HPV que regula negativamente a E6 e a E7, o que leva à sua expressão aumentada. Se eu aumentar a expressão de E6 e E7, eu aumento a inibição da P53 e da RB. Então, aí favorece a neoplasia. E, às vezes, o HPV se integra próximo a um oncogene da célula hospedeira. Vocês se lembram do MYC? Então, o MYC, lá que a gente viu também na de neoplasia. O MYC, ele favorece a proliferação da célula. Ele vai sinalizar as vias para que a célula se divida. Então, como ele se associa ali do lado do MYC, ele fica dando sinal para que o MYC seja constantemente expresso. Então, a célula está sempre em divisão. Se ela está sempre em divisão, ela está sempre replicando seu material genético, que consequentemente replica o DNA do vírus e ele se prolifera. Então, a gente tem, na maioria das vezes, associado ao HPV ou a regulação positiva do E6 e do E7, então aumenta a expressão do E6 e E7 que inibe a P53 e a RB, ou aumenta a expressão do MYC, que também está relacionado ao favorecimento da proliferação celular. Então a gente tem, né, teve atividade sexual, se infectou com HPV, né, teve a exposição a HPV, que aumenta, à medida que aumenta o contato sexual, quanto mais a pessoa se expõe ao contato sexual, maior vai ser a probabilidade dela adquirir o HPV. Então, os subtipos 6 e 11, na maioria das vezes, só vão acarretar ali nos condilomas, naquelas verrugas venéreas, né, então é só aquela infecção mesmo, com aquelas características, venéreas são transmitidas sexualmente. Venéreas, é porque elas estão na região genital. Ou, principalmente, os subtipos 16 e 18, obviamente existem outros, mas, como eu já disse, eles são predominantes, né? Vão desencadear uma lesão intraepitelial escamosa. Então, aquelas células escamosas imaturas que estão sendo geradas, elas vão sofrer uma lesão. E a partir da lesão intraepitelial escamosa, a gente vai ter uma lesão de alto grau, né? A partir do processo de evolução. A partir dessa lesão de alto grau, a gente tem um câncer invasivo que pode, inclusive, metastizar, né? Então, como a gente viu na figura anterior, só se infectar com HPV não adianta, tem que ter todos os fatores. E esses fatores muitas vezes levam ao passo inicial para o desenvolvimento da neoplasia de colo de útero, a lesão intraepitelial escamosa, ou também chamada lesão intraepitelial cervical. Então, a carcinogênese relacionada com a HPV se inicia com a alteração epitelial pré-cancerosa denominada LIE, né, que é a lesão intraepitelial escamosa. Então, a incidência da LIE atinge o ponto máximo por volta dos 30 anos, enquanto que o carcinoma invasivo atinge seu ponto máximo por volta dos 45 anos. Então, a classificação das lesões precursoras cervicais usa o sistema de 2 níveis, lá nos Estados Unidos, né, a classificação americana, e no Brasil se usa o sistema de classificação em 3 níveis, tá? Então, basicamente, os 2 níveis, né, da lesão intraepitelial escamosa vão ser subdivididos em lesão intraepitelial escamosa de baixo grau, que, como a gente viu no esqueminha anterior, ela não evolui para o câncer de colo de útero, o que evolui lá é de alto grau, né? Que é referente à neoplasia intraepitelial cervical do tipo 1. Quando a gente vai analisar essa lesão intraepitelial escamosa de baixo grau, né, ou neoplasia intraepitelial cervical, a gente observa que nas células a gente tem uma displasia leve. Vocês se lembram lá da aula de neoplasia, da própria aula de adaptação, da displasia, que é aquela alteração da morfologia das células? Então, no NIC1 ou na LIE de baixo grau, a gente tem a ocorrência apenas aí de uma displasia leve. Esse NIC1 é o primeiro grau da classificação de 3 níveis do Brasil, né?
Além disso, além dessa lesão de baixo grau, a gente também tem a lesão de alto grau, que é a LIEAG, certo? Então, é lesão intraepitelial escamosa de alto grau, que já vai abranger os dois outros grupos do Brasil, o NIC2 e o NIC3. Então, o NIC2, a gente vai identificar uma displasia moderada, certo? E no NIC3, a gente vai identificar uma displasia severa. E aí, o que é que pode variar aqui? O NIC3, além de associado a uma displasia severa, ele também está associado a um carcinoma in situ. Só que percebam, carcinoma in situ não se enquadra em lesão intraepitelial escamosa. Já é o câncer de colo de útero, a neoplasia do colo do útero, certo? Então, o que eu quero que vocês entendam na classificação da lesão intraepitelial escamosa é que nós temos a lesão de baixo grau, que vai englobar o NIC1, a displasia leve, e temos a lesão de alto grau, que vai englobar o NIC2, uma displasia moderada, e o NIC3, uma lesão severa, certo? Mas mais na frente, na parte de neoplasia, a gente vai ver que o NIC3 também engloba o carcinoma in situ. Então, a lesão de baixo grau é a mais comum e está associada à infecção produtiva pelo HPV e não progride para carcinoma invasivo. A maioria regride, certo? Enquanto a lesão de alto grau apresenta aumento da proliferação, maturação escamosa interrompida e menores níveis de replicação viral, certo? Já passa aí porque o processo de neoplasia já iniciou, está no processo de criação da neoplasia. Então, é a lesão precursora das neoplasias de colo de útero. Na imensa maioria das vezes, a gente tem uma lesão de alto grau antes de vir a desenvolver o carcinoma in situ e o carcinoma invasivo. Eu pensei que os níveis de replicação viral iam aumentar, já que ela era de alto grau. Aí a Denise apresenta aumento. Foi, em menores níveis de replicação viral. Eu li também, eu não entendi não, mas é o que tinha lá, né? Apresenta aumento da proliferação das células escamosas, a maturação é interrompida e menores níveis de replicação viral. Também não entendi não. Então aqui, né, vamos às características. Então aqui é uma figurinha, um desenho, né? Não é a realidade aqui, é a realidade que não dá para ver direito aqui no slide. Mas a gente tem o colo de útero normal. Percebam que esse colo de útero aqui, ele tá todo normalzinho, né? Ele não tem a ectopia. A gente não vê uma divisão aqui. Depois a gente tem uma lesão de baixo grau, ou NIC1, em que tem uma displasia ali leve. Aqui a gente tem uma lesão de alto grau, que pode englobar desde NIC2 e NIC3, que é a displasia moderada e a displasia severa. E quando a gente parte para aqui, percebam, não pode mais ser classificado como lesão intraepitelial escamosa, né? Quando é câncer, não é mais LIE, tá certo? Então aqui já é o câncer. Quando vocês olharem no telefone, vocês vão ver as alterações acontecendo, tá? Então a gente tem aqui o NIC1, que tem um processo inflamatório, né? Que é bem leve, a gente vê uma displasia inicial leve, depois a gente vem aqui para uma displasia moderada, depois a gente vem para uma displasia severa e aqui já é o câncer em si, tá? Então, se desses três aqui, né, NIC1, NIC2, NIC3, não for identificado a neoplasia quando você fizer a biópsia e tudo mais, então a gente já sabe que é uma lesão intraepitelial escamosa de baixo grau, NIC1, e o NIC2 e o NIC3 a gente sabe que é uma lesão intraepitelial escamosa de alto grau, né? Aqui também, nessas características, a gente consegue visualizar conjuntamente aqui a figurinha nesse processo. Aqui a gente tem o colo do útero normal, a célula normal, com núcleo pequeno. E aí, quando a gente vem para cá, para a displasia leve, né, NIC1, primeiro grau, começa a ter uma leve proliferação, o núcleo começa a crescer um pouco mais e diminuir a razão núcleo pelo citoplasma. Por que vai diminuindo essa abundância do citoplasma? Não está replicando o material genético lá dentro, então vai aumentando o tamanho do núcleo. E isso vai se refletindo aqui na proliferação dessas células. Então a gente começa a ter núcleos um pouco maiores no NIC1, nessa displasia inicial, que é uma displasia leve.
Quando a gente evolui aqui, que não dá para ver direito, mas no telefone vocês vão ver, o núcleo já está bem maior. E aí as delimitações da célula, elas também vão ficando bem alteradas, que é o que caracteriza, né, a NIC2 e a NIC3, que é a displasia de moderada a severa. Aqui na severa a gente começa a ver que já tem alteração, tanto no tamanho do núcleo, como na forma das células, começa a modificar a estrutura, né, o complexo estrutural do tecido. Então a gente já vai ter uma displasia severa. O último que a gente vê aqui já é o carcinoma in situ. Não entra mais em lesão intraepitelial escamosa, porque já é o câncer em si, só que ele está localizado. Então a gente tem as características da displasia severa associada ao carcinoma in situ, mas ele não metastizou, certo? Então aqui a gente tem uma modificação completa do epitélio colunar e do epitélio escamoso. Vocês conseguiram visualizar? Praticamente não tem a presença de citoplasma, né? É só a proliferação do material genético. O núcleo está quase preenchendo todo o espaço da célula. Então a lesão epitelial de baixo grau não é tratada como lesão pré-maligna, né? Enquanto que a lesão epitelial de alto grau é considerada de alto risco de progressão para o carcinoma. O tratamento da paciente baseia-se no diagnóstico histopatológico e as lesões pré-cancerosas do colo do útero podem ser detectadas precocemente através do exame do Papa Nicolau, no qual as células são raspadas da zona de transformação que a gente discutiu no início e examinadas microscopicamente. O esfregaço do Papa Nicolau continua sendo o exame de triagem para o câncer mais bem sucedido já desenvolvido. É importante destacar para vocês que a vacina quadrivalente contra o HPV para os tipos 6, 9, 11, 16 e 18, basicamente a quadrivalente que é disponível pelo Ministério da Saúde de meninas de 9 a 14 anos, ela vai englobar aí o tipo 6, o tipo 11, o tipo 16 e o 18, que os 6 e 11 são aqueles que causam as verrugas, né, venéreas, e o 16 e o 18 é que tem mais propensão, maior propensão a desenvolver o câncer de colo de útero. E eles são muito eficazes na prevenção de infecções por HPV. E com isso, espera-se observar uma redução significativa na frequência das verrugas genitais e cânceres de colo de útero associados a esses genótipos do HPV. Apesar da sua eficácia, a vacinação não substitui a necessidade do exame de rotina para a detecção do câncer de colo de útero e não para todos os genótipos, né? Porque, como a gente discutiu no início, tem mais tipos, não é só o 6, o 11, o 16 e o 18. Tem outros tipos que também podem desencadear o câncer de colo de útero. Apesar de ser muito menos frequente, outras coisas também podem desencadear o câncer de colo de útero, não somente o HPV. 90 e poucos % dos casos é desencadeado pelo HPV, mas ainda existem neoplasias que são desencadeadas não por ele. Então, o acompanhamento, o exame de rotina do Papa Nicolau é essencial para isso, para identificar se a gente está tendo essa alteração dessas células ali na zona de transformação. Então, o Papa Nicolau, né, a gente sabe que ele vai lá, vai fazer aquela abertura para fazer a raspagem, que vai dar origem ao esfregaço do Papa Nicolau. Então, inicialmente, se pega aqui uma amostra da região colunar, né? Então, usa essa espátula para entrar um pouquinho pelo ósseo do colo do útero, para raspar essa região do epitélio colunar, e depois se usa do epitélio escamoso, e depois se usa uma escovinha que penetra na região do colo do útero para pegar o mais profundo, que é do epitélio colunar. Certo? Então, vai fazer o esfregaço dessas amostras, tanto do epitélio colunar como do epitélio escamoso, para visualizar se tem alguma alteração sugestiva de câncer de colo de útero. Então, é o que vocês estão observando aqui, né? A espátula para pegar o escamoso e a escovinha que vai de fato lá dentro para pegar o colunar. É por isso que algumas mulheres, depois de realizar o exame do Papa Nicolau, tem um pouquinho de sangramento, né? Porque esse processo de atrito, ele acaba gerando esse sangramento após o exame, mas ele é autolimitado. No outro dia não tem mais nada. Então, a lesão intraepitelial de baixo grau é caracterizada por displasias no terço inferior do epitélio escamoso e alterações coilocitóticas nas camadas superficiais do epitélio.
Na lesão intraepitelial de alto grau, especificamente para o NIC2 de displasia moderada, a displasia ela vai se estender para o terço médio do epitélio, exibindo variações na forma das células, no tamanho dos núcleos e presença de mitoses atípicas. Já quando a gente vem para a lesão intraepitelial de alto grau do NIC3, que já vai ser uma displasia severa, não, tá não, é porque eu passei já direto pro NIC3, mas tá aqui. Então, na NIC2, a camada superficial de células ainda mostra certa diferenciação e alterações coilocitóticas ocasionais, né? Quando a gente faz o exame do Papa Nicolau. Já quando a gente parte para a lesão de alto grau do NIC3, vai ser marcada pela perda, né? A desdiferenciação completa das células. Então, o que a gente viu lá na aula de neoplasia, a anaplasia dessas células, elas vão desdiferenciar, elas vão perder completamente as características das células que compõem o tecido ali do colo uterino. Então, a variação vai ser ainda maior no tamanho das células e no núcleo, foi o que a gente viu lá no final, vai aumentando cada vez mais e ocupando todo o espaço do citoplasma. Nós temos heterogeneidade da cromatina, orientação desordenada das células, mitoses anormais, afetando todas as camadas do epitélio, certo? Então, a lesão intraepitelial escamosa, ela é assintomática e chama a atenção clínica através do resultado anormal do exame do Papa Nicolau. Então, esses casos são acompanhados por colposcopia, procedimento no qual o ácido acético é utilizado para realçar a localização de lesões, e aí, se tiver alguma coisa, é que se procede para a biópsia. Então, a gente faz o Papa Nicolau, se der tudo certo com o Papa Nicolau, só mantém o acompanhamento. Fez o Papa Nicolau, por exemplo, quem tem a ectopia, a feridinha do colo do útero, né? Fez lá o Papa Nicolau e achou algo estranho no Papa Nicolau, vai se proceder à colposcopia. Significa já que tem alguma coisa? Não. A colposcopia ela vai facilitar a identificação dessas lesões e aí, se a partir dela não for nada identificado, não, tá tudo ok, essa alteração possivelmente é proveniente de algum processo inflamatório. Então, pode prosseguir. Se identificada alguma coisa, se procede à biópsia para ter certeza, tá? Então, aqui, né, a figurinha que tem lá no livro das lesões intraepiteliais escamosas. Então, aqui é o normal, certo? A célula com núcleo bem pequenininho, abundância de citoplasma. Aqui a gente começa a ter a lesão de baixo grau, que é o NIC1 de displasia leve, começa a ter essa alteração. Depois a gente tem a lesão de alto grau NIC2, em que o núcleo cada vez mais vai ficando maior. A gente vai tendo essa alteração, as mitoses são atípicas. E por fim, também a lesão de alto grau, a gente vai ter o NIC3, em que de fato a gente tem praticamente a perda total do citoplasma e é tudo ocupado aí pelo material genético. Então, o que a gente observa na construção dessa lesão até que ela chegue ao alto grau, seja do NIC1 ou NIC2, é que a gente tem uma redução do citoplasma. Então, isso vai ter um aumento da razão núcleo-citoplasma à medida que o grau da lesão vai aumentando e vai ter a perda progressiva da diferenciação celular na superfície das lesões. Então, aqui a gente tem uma displasia leve, ainda se assemelha a células normais. Depois vai ter uma displasia moderada. Quando chega aqui no NIC3, a gente já tem uma desdiferenciação da célula. Por isso que ela perde completamente a morfologia comparada a todos os demais níveis, certo? Então, entrando agora... Então, entrando agora na parte do carcinoma, né? Que pode se desenvolver a partir de lesões intraepiteliais escamosas de alto grau, certo? Os carcinomas invasivos do colo do útero mais comuns são o das células escamosas, cerca de 75%, seguidos pelos adenocarcinomas e carcinomas adenoescamosos mistos, ou seja, nem sempre o HPV ele vai ter um tropismo para células escamosas. Então, a maioria dos cânceres de colo de útero são de células escamosas, por quê? Porque a maioria está relacionada ao HPV, não foi isso que a gente viu? E eles têm o tropismo pelas células escamosas. Mas significa que não existem outros tipos? Não. Então, a gente também tem os adenocarcinomas e os carcinomas adenoescamosos mistos. Além dos carcinomas neuroendócrinos de pequenas células, todos associados também
ao HPV, mas também podem surgir a partir de neoplasias por fatores ambientais, tá? O carcinoma de células escamosas tem um pico de incidência por volta dos 45 anos de idade, 10 a 15 anos após a detecção da lesão intraepitelial escamosa precursora de alto grau, né? Então, os fatores de risco para a progressão incluem o tabagismo e o HIV, porque o nosso sistema imune ele tem um papel na prevenção da progressão dessa lesão, né? Ela se tornar de alto grau, e de alto grau ela vira a se tornar uma neoplasia. A gente precisa que o nosso sistema imune também não esteja trabalhando para eliminar aquele processo. Então, a pessoa que tem HIV, a pessoa que fuma, ela tem uma depressão da resposta do sistema imune. Então, isso também favorece que eles estejam associados à maior incidência do carcinoma de colo de útero. Então, morfologicamente, a gente pode classificar o câncer de colo de útero em estromal e em neuroendócrino. Então, os carcinomas invasivos do colo do útero se desenvolvem na zona de transformação, que a gente viu lá, e variam de focos microscópicos de invasão estromal a tumores esofíticos clinicamente visíveis. Microscopicamente, os tumores invasivos geralmente consistem em projeções e ninhos de células escamosas, e a classificação vai ser baseada no grau de diferenciação. Tumores minimamente diferenciados a bem diferenciados, como a gente conhece as pérolas de queratina. Então, aqui é o aspecto do colo de útero de um carcinoma invasivo. E aqui são essas pérolas de queratina que a gente visualiza, que é o processo de fibrose que vai acontecendo associado ao processo inflamatório na formação do tumor. Então, quando a gente faz o corte histológico, identifica vários pontos desses aqui mais densos e com esse halo no meio, é como se dividisse isso no meio, que são chamadas de pérolas de queratina, que é característico do carcinoma invasivo. Já os tumores, neuroendócrinos, os raros tumores com diferenciação neuroendócrina, se assemelha aos carcinomas de pulmão. Os tumores que circundam o colo do útero e penetram no estroma subjacente produzem um colo do útero em forma de barril, que pode ser identificado por palpação direta. Então, o colo do útero ele é uma bolinha para frente, né? A gente começa a ter a proliferação somente das extremidades. Então, ele vai indo para frente, por isso que fica parecendo um barril, com a parte do orifício central vazio. Então, a extensão parametrial para os tecidos moles pode fixar o útero às estruturas pélvicas circundantes. Então, essa proliferação, da lateral pode acabar aí prendendo, como se fosse fixando o útero a todas as estruturas pélvicas que estão no entorno. Então, a probabilidade de disseminação para linfonodos pélvicos possui relação com a profundidade da invasão tumoral. A chance de metástase vai aumentar exponencialmente com o tamanho do tumor. Quanto mais crescendo ele está, mais ele está se fixando, mais contato ele está tendo com os outros tecidos, maior a probabilidade de metastizar, porque ele tem contato com mais tecidos. E a presença de células tumorais, além da profundidade de invasão do tumor, também está relacionada à presença de células tumorais em espaços vasculares, Se está próximo da circulação sanguínea, é muito mais viável de atingir outras regiões do corpo, ou seja, metastizar. Então, quais são as características clínicas do câncer de colo de útero? O câncer invasivo do colo do útero, na maioria das vezes, é observado em mulheres que nunca fizeram um exame de Papa Nicolau ou que não foram examinadas durante muitos anos, frequentemente sendo sintomático. Quando a pessoa já vai procurar a unidade básica de saúde é porque já está no nível muito avançado, Porque quem faz o acompanhamento raramente tem essa progressão tão rápida. Então, vai apresentar aí sangramento vaginal, leucorreia, coito doloroso, então tem dor na relação sexual, uma queimação, e aí quando procura já está muito avançado. O tratamento primário consiste em histerectomia, a remoção do útero, e dissecação dos linfonodos, que podem acabar pelo processo de drenagem que acontece, eles acabarem tendo sido infectados também com o processo de neoplasia. Pequenos carcinomas microinvasivos podem ser tratados com biópsia em cone, que é o formato mesmo de cone. Então, se teve aí uma metastização, então essas micrometástases podem ser removidas através desse processo.
Além disso, a radiação e a quimioterapia também são benéficas nos casos em que a cirurgia não vai ser curativa. Muitas vezes só a remoção do útero já é suficiente para limitar a doença. A mortalidade está mais relacionada com o estágio do tumor e no caso dos carcinomas neuroendócrinos, que são mais agressivos também, tá? Mas a mortalidade ela não é muito elevada para o câncer de colo de útero, graças a Deus, né? Iniciando agora o câncer de mama, tá? Então, 3 características distinguem a mama de outros órgãos. Ela não é essencial para a sobrevivência e ela dá suporte nutricional a outro indivíduo. Seu papel é dar suporte nutricional para outro indivíduo. A sua estrutura sofre mudanças marcantes ao longo da vida. A gente tem expansão lobular após a menarca, temos remodelação à medida que a puberdade vai acontecendo, involução e regressão quando acontece o envelhecimento. Então ela sofre muitas modificações morfológicas. Além disso, são órgãos visíveis que apresentam um significado social, cultural e pessoal. Tem gente que se sente mais bonita se tiver um peito grande, outro se tiver um peito pequeno. Então, tudo isso tem também associação social. Não é só morfológico, não é só anatômico. Tem tudo isso, né? Exatamente. Então, a unidade funcional da mama é o lóbulo, que é sustentado por um estroma intralobular especializado, que vai determinar o tamanho da mama juntamente, obviamente, com a hipoderme, né? Com o tecido adiposo. Quanto mais tecido adiposo, maior vai ser a mama da pessoa. Então, ele vai aumentar quando acontecer a puberdade, como eu já mencionei, e vai diminuir quando a pessoa for envelhecendo. É rico no tecido epitelial glandular, por isso que há a formação, né, do tecido glandular, que vai ser capaz de fazer a produção do leite e tudo mais. Além disso, temos o tecido adiposo preenchendo todo esse espaço e dando a morfologia e o tamanho desse órgão. E também vamos ter o tecido conjuntivo fibroso, que vai ser o estroma, que vai ficar ali entre os lóbulos, dando a sustentação para esse órgão. Então, as células epiteliais luminais internas desse tecido epitelial glandular são as responsáveis pela produção do leite durante a lactação, mas além disso, nós também temos células mioepiteliais basais que têm função contrátil e assim auxiliam na ejeção do leite e também ajudam a sustentar a membrana basal, né? Sustentar mesmo ali o tecido da mama. Os ductos são canais condutores de leite que alcançam o mamilo e fazem parte desse tecido epitelial glandular. Cada constituinte é uma fonte de lesões neoplásicas. Então, tanto o tecido epitelial glandular em células mioepiteliais, células luminais, os ductos, como o estroma e também o tecido adiposo que está envolvendo ali. Então, basicamente, a estrutura da mama é essa, né? A gente tem o tecido adiposo preenchendo os espaços. Então, onde não tem o estroma e os lóbulos do tecido epitelial glandular, a gente vai ter o preenchimento por tecido adiposo, certo? Aqui, essa regiãozinha aqui, vermelha, é o estroma, que é o tecido conjuntivo fibroso, que dá sustentação para esse tecido epitelial glandular. E todas essas regiões aqui são os nódulos, né? Que são formados pelas células epiteliais luminais, que vão secretar o leite, como também as células mioepiteliais relacionadas à contração, que ajudam na ejeção do leite. Esses canais que saem aqui desses lóbulos, levando até o mamilo para que o leite possa ser fornecido, são os ductos, certo? Então aqui são os lóbulos formados por esses dois tipos de células, as luminais que produzem o leite, portanto estão voltadas para dentro, e as mioepiteliais que ajudam na contração, ou seja, na ejeção do leite, então estão voltadas para fora, para empurrar, certo? E aqui a gente tem o estroma intralobular, que é o que fica entre os lóbulos, certo? Que é essa parte em verde. E temos o estroma interlobular. Então aqui, ó, esse lóbulo, ele é formado por 3 lóbulos, certo? E aqui é outro lóbulo também formado por 3 lóbulos. Então o vermelho fica entre os lóbulos conjuntos, né? Que desembocam no mesmo ducto, certo? E o verde, ele envolve o conjunto do mesmo lóbulo, certo?
Então a gente tem aqui um lóbulo normal, né, com estroma e tudo mais. Aqui a gente tem aqui fibroadenomas e hiperplasia epitelial. Então a gente pode ter a formação de câncer e tudo mais acontecendo tanto no estroma como nas células, né, como também no ducto. Temos carcinoma invasivo, temos o carcinoma in situ, ductal invasivo ou invasivo ou in situ, certo? Tanto no ducto como nos próprios lóbulos, que é o que a gente vai ver em detalhes, por isso essa figura ela vai aparecer algumas outras vezes. Então aqui é só para que vocês tentem visualizar como é que funciona no processo, né, da mamografia. Isso é muito triste, cara. Tem que ser o celular, porque não... Então, quando a gente vai fazer uma mamografia, a gente faz o exame, né, de cima para baixo, certo? E também faz o exame lateral. Então, a gente tem aqui a incidência médio-lateral oblíqua, né, que é a mulher deita assim, aí esmaga lateralmente. E temos também a crânio-caudal, que é a incidência de cima para baixo, tá? Então, quando se faz a mamografia, tem que ter esses dois. E por que é importante fazer essas duas lateralizações, né? Para a gente poder fazer essa divisão aqui, ó. Na incidência lateral oblíqua, a gente divide em quadrante inferior e quadrante superior. Quando vem para a incidência aqui da crânio-caudal, a gente também divide, não vou mais olhar por aí não, porque não tem como, em quadrante medial e quadrante lateral. Então, vamos supor que o tumor ele está aqui no quadrante inferior da mama esquerda, e quando a gente olha nesse corte, ele está aqui. Então, é um tumor lateral inferior, porque ele está na posição lateral, né, voltada para o lado, e na parte inferior. Então, a gente tem que fazer a divisão em todos os quadrantes da mama para conseguir compreender. Segunda coisa, né, por que a gente precisa esmagar a mama para visualizar? Como vocês viram, a mama ela é rica nesse tecido e tem tecido fibroso, né? Então, dificulta a análise se você não fizer esse esmagamento, porque esse esmagamento ele espalha o tecido e aí fica mais fácil de identificar alguma lesão que possa existir. Então, quando a gente faz o exame, vai ter, né? Vai aparecer aqui a região da papila, que é a região referente ao mamilo. Vai aparecer essa região mais clarinha aqui, que é referente ao músculo. Essa região que não cora, é praticamente como se a gente não visse nada, ficasse mesmo o preto na mamografia, que vai ser a região da hipoderme. Tem outras regiões em preto aqui, porque como eu disse para vocês, a hipoderme vai preencher todo o restante dos espaços. E nós temos essa parte que aparece em branco, é o tecido fibroglandular, que vai ser o estroma, que a gente viu, o tecido conjuntivo fibroso, mais as glândulas, que são os lóbulos, certo? Então, por isso que ele é mais denso, ele aparece mais. Quanto mais esbranquiçada essas regiões, tem as regiões que é só os fios, que é como se fossem os ductos, né? E essas regiões mais densas é onde a gente tem os lóbulos mesmo, certo? Quando a gente compara, né, de uma mulher mais jovem com uma mulher mais velha, a gente vê que a diferença de uma mulher mais jovem, ela tem a mama muito mais densa do que uma mulher mais idosa, que tem a mama muito mais gordurosa. Então, a gente praticamente não vê o tecido. Então, nas idosas é muito mais fácil identificar qualquer alteração. E é por isso que não se recomenda a mamografia para todas as mulheres. Porque não adianta passar uma mamografia para uma mulher jovem, que na maioria das vezes não vai conseguir identificar uma alteração, porque o tecido é muito denso. Então, se recomenda a partir dos 40 anos lá nos Estados Unidos e a partir dos 50 anos aqui no Brasil, fazer o tempo todo, né? O autoexame. Só que na maioria das vezes, que é o que a gente vai já ver, quando a mulher faz o autoexame e sente... Não, e não só isso, porque quando sente o caroço é porque ele já está num tamanho muito grande, então já está num nível muito elevado. Então, o que é que a gente faz? Tem que fazer o acompanhamento pela ultrassonografia mamária, né? Então, por isso que as jovens fazem a ultrassom mamário, porque o ultrassom é muito mais eficaz na identificação de alguma lesão. Tem tomografia, mas na rede pública quase impossível, né? Só que ela disse também que o autocuidado não é muito mais indicado. Não? Não.
faz a ultrassonografia mamária. Porque a tomografia, ela é muito eficaz, mas na realidade do sistema público, ela não existe, né? Então não tem como. Então, quais são as características, né? Os sinais e sintomas predominantes de doenças da mama são dor, mastalgia, mastodinia, relacionada à menstruação, né? Porque tem o edema e o inchaço, ou ruptura de um cisto, ou trauma no tecido adiposo. Então, a pessoa leva uma pancada e aí pode gerar lesão no tecido adiposo, a necrose gordurosa e aí tem essa dor. Vai surgir em 10% dos cânceres, né? Essa dor. Na maioria das vezes não tem dor associada. Temos também alterações inflamatórias, edema, eritema raro, infecções, a mastite que acontece muito durante a lactação. Isso aqui são todas as doenças, tá? Não só as características clínicas do câncer de mama, mas todas as características clínicas das doenças que acometem a mama, desde a inflamação até o câncer. Secreção do mamilo, né? Então pode ter a formação de papiloma, pode surgir nos grandes ductos. Quando espontânea, vai ser unilateral, pode ter até sangrenta. Quando tem uma secreção sangrenta, tem o risco de malignidade associado. Temos também granulosidade, temos uma massa palpável quando a gente associa as características clínicas de doenças da mama. E aí podem ser proliferações de células estromais ou epiteliais, que são detectadas quando apresentam aí cerca de 2 a 3 centímetros de diâmetro. Cerca de 95% dessas massas serão benignas, né? Elas vão ser redondas, com limites bem definidos, que merecem, obviamente, a avaliação também. Não é porque eu identifiquei lá que a 95% é benigno que eu vou, não, ela tá tão bonitinha lá que eu vou, não precisa eu checar. Precisa checar sim, né? Em contraste, os tumores malignos invadem planos de tecido e têm margens irregulares, as patas de caranguejo que a gente viu na aula de neoplasia. Então, aqui, mais uma vez, a gente pode ter inflamações, né, do estroma, do tecido adiposo, que vai causar a formação de secreção. Pode também ter o câncer associado. Então, existem inúmeras doenças que podem acometer a mama, mas não são todas relacionadas ao câncer, tá? Então, os sintomas do paciente, né? Menos de 1% são cânceres. Então, a gente tem aí secreção do mamilo por inúmeros fatores, infecções, etc. Processo inflamatório, dor devido a todas as causas que eu falei lá, principalmente pancadas, granulosidade ou outros sintomas. E aí, menos de 1% é que vai ser, de fato, câncer de mama, tá? Então, a maioria dessas lesões sintomáticas são benignas, 90% dessas lesões. Quando se considera as mulheres com câncer, né, desse 1% que a gente viu lá, dessas que têm câncer, cerca de 45% apresentam sintomas, enquanto os 55% restantes são assintomáticas e só vão ser diagnosticadas por meio dos exames de rastreamento. Então, independentemente da apresentação de sintomas, a probabilidade de malignidade aumenta com a idade. O rastreamento mamográfico foi introduzido na década de 80 como um exame para detectar carcinomas de mama assintomáticos em fase inicial e não palpáveis, antes da sua disseminação metastática, que é aí por cerca de 1 centímetro, e ele cumpriu essa promessa, né? Quando ele foi introduzido, de fato, cumpriu essa promessa. Hoje, o prognóstico do câncer de mama é infinitamente melhor. Então, quanto aos cânceres, como é que eles vão se apresentar, né? A mamografia vai dar normal e só assim vai ser detectável na maioria dos casos, certo? Mas, obviamente, vai ter aqueles que são detectados porque se detectou uma massa palpável, né? Ou tem uma dor associada, uma secreção associada, alterações inflamatórias, certo? Mas a imensa maioria só é detectada no rastreamento mesmo, ok? Então, vamos passar agora para as neoplasias, iniciando com a neoplasia do estroma, né? O quê? Na mama, né? As características clínicas de todas as doenças que envolvem a mama. A gente vai entrar agora nas neoplasias em si. Então, os dois tipos de estroma na mama, o intralobular e o interlobular, originam diferentes tipos de neoplasias. O estroma intralobular pode originar fibroadenomas benignos e tumores filoides celulares.
que raramente seguem um curso maligno, certo? Então, os tumores de estroma, né, na mama, eles são muito pouco... Então, os tumores de estroma, quando eles acontecem, eles estão muito pouco relacionados à malignidade no câncer de mama, certo? A maioria deles é benigno. Então, os tumores derivados do estroma intralobular, ou seja, tinha aquelas 3 bolinhas no mesmo lóbulo, é aquele verdinho que fica entre os lóbulos. Oi? Lóbulo é tudo, lóbulo é cada bola daquela? É porque lóbulo eu fico falando lóbulo, mas o lobo é tudo e os lóbulos são cada bolinhas. Pronto. O intralobular vai ser aquele verde que fica entre os lóbulos, né? Na verdade, eu acho que não. O quê? Eu acho que é lobular, é lóbulo também, é tudo lóbulo. Porque olhando aqui na imagem era tudo lóbulo. É tudo lóbulo. Intralobular e interlobular. Eu pensei por conta disso, que ele coloca interlobular. Interlobular não é a parte estromal, não. Está entre os lóbulos. Não é. Os lóbulos são os pequenininhos. Então, a interlobular seria a parte estromal, não está ali dentro. Mas, quando eu observo aqui, o intralobular é o verde, o interlobular é o vermelho. O intralobular é o que está entre esses aqui. O interlobular é o que está entre esses assim. Então, eu acho que tudo é lóbulo. Isso aqui é um lóbulo, isso aqui é um lóbulo. Entendeu? Porque senão ele não colocaria a nomenclatura intralobular e interlobular. A quantidade é lobular ou lóbulo? Eu acho que logo é o pequenininho. Lóbulo. Mas eu acho que não, sabe por quê? Porque o livro não colocaria lóbulo, interlobular e intralobular. Ele faria essa separação se tivesse essa diferença. Lembra lá do segundo produtor? A gente teve essa mesma dúvida, a Monique falou. É esse mesmo. É lóbulo, né? É lóbulo. É lóbulo. Lóbulo. É tudo lóbulo. Não, é lóbulo. Lóbulo. Lóbulos são os pequenos. Mas aí por que ele coloca interlobular? O meu questionamento é esse, porque logicamente para mim também seria lobo e lóbulo. Mas aí ele teria que colocar interlobo. Aí ele bota interlobular, não sei, enfim. Vamos lá, continuando. Depois descobre aí essa nomenclatura. Então, os tumores derivados do estroma intralobular são constituídos por células do estroma e células epiteliais, portanto, são ditos bifásicos, certo? Então, uma vez que a proliferação de fibroblastos lobulares desloca, distorce... Aí foi. Porque ela falou do interlobar. Então esse aqui não seria o interlobar. Aí esse aqui seria interlobular. Isso. E intralobular. Porque tá dentro do lóbulo, entendeu? Aí o interlobular tá por fora do lóbulo, não era assim não? E o interlobar é esse que tá dentro dos lóbulos, por fora do lóbulo. Acho que não está discutindo a questão do lóbulo ou lóbulo. Porque aí seria 3 nomes diferentes para 3 lugares diferentes. Essa tá bastante diferente. Eu sei, eu vou voltar. Pronto. Volta aí no primeiro slide. Esse, do começo? Tá. Então a gente tem aí 2 tipos de estroma na mama, o intralobular e o interlobular. Então eles vão originar diferentes tipos de neoplasias. Então o estroma intralobular pode originar fibroadenomas benignos ou tumores filoides celulares. E eles raramente seguem o curso da malignidade, certo? Então os tumores derivados do estroma intralobular são constituídos por células do estroma e células epiteliais. Portanto, eles são chamados de bifásicos. Eles têm tanto a célula, apesar de ser dito neoplasia do estroma, ele tem tanto as células do estroma como as células epiteliais. Uma vez que a proliferação de fibroblastos, o tecido conjuntivo fibroso, o estroma, então a proliferação dos fibroblastos lobulares desloca, distorce e estimula a proliferação reativa de células epiteliais lobulares,
formando estruturas alongadas em forma de fenda, sendo a massa tumoral circunscrita e de baixa celularidade. Então aqui, ó, ele forma de fato um tumor bem circunscrito, e o que é que ele vai fazer? Ele não está se proliferando o estômago, ele começa a comprimir os lóbulos, e aí quando ele comprime os lóbulos, ele forma como se fossem esses estromas, que em vez de ele ficar o orifício lá, a bolinha bem direitinha, esmaga, e aí vai formando como se fosse o aspecto de fendas. Mas percebam que a gente tem aqui, né, essa parte rosa, ó, aqui é o normal, o lóbulo normal, certo? Bem, e aqui um pouquinho de estroma em volta, que é essa parte mais rosa. E aqui é onde a gente tem a neoplasia do estroma, em que a gente tem muito mais rosa, né? Porque ele está comprimindo os lóbulos, formando essas fendas. Além desse tipo de tumor, também formado no estroma intralobular, a gente tem os tumores filoides, né? Em que as células do estroma tendem a superar as células epiteliais, resultando em nódulos bulbosos de células estromais recobertas por epitélio, que é o que a gente chama de filoides, porque são semelhantes a folhas. Então, nos tumores filoides de alto grau, o epitélio ele pode ser escasso ou até mesmo ausente, produzindo a aparência sarcomatosa. Cerca de 2% dos tumores filoides metastizam para locais distantes. Então, a imensa maioria é benigno, mas obviamente que vão ter aquelas exceções que vão progredir para o estado maligno. Então, esse aqui que vocês veem, ó, são esses tumores filoides, todos esses três aqui, ó, tá? Então, eles começam a expandir essa camada mais escura aqui, que parece um preto em volta do roxo, do rosa, né? É justamente essas células epiteliais que formam como se fosse uma casinha para eles. Uma cápsula, exatamente. Algumas vezes não vai existir essa camada, vai ser só de fato a proliferação do estroma, mas na maioria das vezes a gente tem essa presença. E aí eles formam, não sei porque eles acham que isso aqui parece uma folha, mas eles disseram que parece uma folha. Essa camadinha aqui bem fininha, ó. Isso é a camada, e a membrana não é formada pelas células epiteliais? As células epiteliais internas que produzem o leite, não tinha outra camada epitelial preta, que eram as mioepiteliais que fazem a contração? Quem forma os lóbulos são essas células epiteliais. Então, é justamente como se fosse a membrana, né, de um sáculo. Conseguiu visualizar? Não, eu acho que vocês estão falando duas coisas diferentes. Não, é não. Ó, aqui... Tudo isso é uma membrana. A célula, tá aqui o lobo, certo? Então, isso aqui, essa parte, vou botar duas camadinhas aqui para mostrar. Então, essa parte aqui vai ser a mio, né? Porque contrai, e essa parte aqui vai ser a parte da lactação, que secreta de fato o leite, certo? Quando o tecido escamoso começa a comprimir, o tecido começa a envolver, proliferar aqui, esse nódulo ele vai se comprimir, e essas células que vão ficar assim, vamos supor, né? Ele está expandido, ela vai começar a envolver ele. Então ele foi esmagado, ficou só esse saquinho murcho, né? Como se fosse um saco achatado, e depois ele começa a envolver o estroma. E esse envolvimento do estroma aqui é essa linhazinha preta que está bem aqui, ó. Só isso aqui. Essa linhazinha preta, entendeu? Então, isso aqui são as células epiteliais, que é como se fosse uma membrana, né? Que é o que está formando o lóbulo, entendeu? E quem é que começa a... É o estroma, ele vai crescendo, né? Tem a neoplasia do estroma, ele vai começando a crescer, ele vai empurrando. Então, primeiro ele comprime para depois que a célula envolver ele. Oi. Então essa parte ali que vai ser perdida, não entendi. É como se o lobo deixasse de existir. Ele vai achatar. Ele vai achatar. Então, vamos supor que isso aqui seja essa parte completa que eu desenhei, né? Então, aqui tá a parte do ducto, ó, lá de cima, e essa parte mais gordinha é dessa parte desses três lóbulos. Então, começa a crescer o estroma, e isso aqui, ele vai se romper, se desfazer? Não. Então, isso vai comprimindo os outros, e aí perceba que vai envolvendo o que está crescendo, entendeu? Dá para visualizar? Isso. Aí vai vir, aí vamos supor que tem uma sendo comprimida aqui,
aí tem outra sendo comprimida aqui em cima, outra, então acaba envolvendo essa proliferação. Partindo agora para as lesões epiteliais benignas, a gente viu as neoplasias do estroma, né, que é o tecido conjuntivo fibroso, e vamos entrar agora na parte epitelial, que é o tecido epitelial glandular. Inicialmente com as lesões benignas. Oxi, peraí. Então, a maioria das lesões epiteliais benignas corresponde a achados acidentais detectados pela mamografia. Seu principal significado clínico é a sua relação com o risco subsequente de desenvolvimento de câncer de mama. Então, as mudanças benignas são subdivididas em doença não proliferativa, que tem baixo risco para o câncer de mama, doença proliferativa sem atipia, que tem um risco moderado de câncer de mama, e doença proliferativa com atipia, que é o que se chama de pré-câncer, que tem um alto risco de câncer de mama. Cerca de 13 a 17% das pessoas que têm essa doença proliferativa com atipia evoluem para o câncer de mama. Então, a gente vem destacando aqui desde o início a importância da mamografia nessa detecção, né? Pelo processo de rastreamento, que a maioria das pessoas que a gente viu naquele gráficozinho de pizza só vai detectar através da mamografia. E a mamografia, ela vai fornecer o quê? Ela vai fornecer aquela imagem, aquelas imagens que a gente viu, mas ela também vai fornecer um código, que é o chamado de BIRADS, certo? E o que é esse BIRADS? A partir da análise, né, da pessoa que vai emitir o laudo, vai se classificar dentro do que está nessa tabela aqui. Então, o BIRADS 0, o que é que significa? Incompleto, precisa de uma avaliação adicional, ou seja, um laudo inconclusivo, não sabe o que se encontrou. BIRADS 1, negativo, rastreamento de rotina, vai prosseguir, não deu nada, tá tudo tranquilo. BIRADS 2, achados benignos, rastreamento de rotina, já se sabe que é benigno, com certeza não precisa fazer nada. BIRADS 3, provavelmente é benigno, repita a monografia, monografia é ótimo, né? Repita a mamografia em 6 meses, ou seja, é o processo de acompanhamento. O BIRADS 4 é um achado suspeito, certo? Não associem BIRADS 4 com malignidade. A única coisa que pode determinar a malignidade é uma biópsia, tá? Mamografia não pode determinar. Que eu vi a menina colocou lá, BIRADS 4 maligno. Não é assim, não é o BIRADS que determina isso, é a biópsia que vai determinar. Então, deu BIRADS 4, é suspeito, procede-se a biópsia. Deu BIRADS 5, altamente suspeito de malignidade, mas a gente não tem essa confirmação. É altamente suspeito, mas você não pode confirmar. Quem confirma é a biópsia. E BIRADS 6 é o que já foi comprovado pela biópsia de malignidade. Aí é procedimento, a conduta específica para o caso, certo? Então, essa classificação do BIRADS, ela vai envolver uma série de coisas que vocês só vão conseguir ver pelo celular, certo? Então, a gente tem aqui, ó, o BIRADS, não coloquei o 0, né? O 0 é aquele inconclusivo, que tem que proceder outro tipo de exame para identificar o que é. Aí a gente tem aqui o BIRADS 1, que é rotina normal, não encontrou nada, né? Temos aqui o BIRADS 2, achados benignos. Então, muitas vezes, né, nas pessoas idosas, vai se identificar aqui, ó, os vasos, né, calcificados, é o próprio processo de envelhecimento, não vai ter na obstrução dos vasos sanguíneos, então se identifica esses vasos calcificados, pequenas calcificações, né, aqui em pipoca que chama, ou em casca de ovo que chama, que são bem delimitados, né, você consegue visualizar bem, então são achados benignos, rotina novamente, isso aqui não vai proceder nenhum outro exame, é rotina normal. Vem aqui o BIRADS 3, né? Então, o BIRADS 3, quando você é muito importante quando se faz a mamografia, independente, por exemplo, a pessoa só fez a mamografia porque identificou alguma coisa na palpação, né? O que não é o normal. O normal é só identificar pelo rastreamento. Mas beleza, identificou alguma coisa. Vai fazer a mamografia só desse lado? Não, tem que fazer sempre bilateral, certo? Tem que fazer de ambos os seios. Então, por quê? Porque quando a gente compara aqui, a gente observa que tem uma proliferação tecidual diferente
nessa mama. Então, quando vocês olharem aí no celular, vocês vão ver que tem um tecido de estrutura, morfologia diferente de um lado e do outro não. Então, quando a gente tem um achado suspeito no BIRADS, que é provavelmente benigno, a gente vai fazer uma mamografia em 6 meses, vai acompanhar. Daqui a 6 meses faz de novo para ver se está tendo alguma modificação. BIRADS 4, né? A gente já vai ter o achado suspeito, um achado suspeito. A gente pode dizer que é maligno? Não, a gente tem que proceder à biópsia, que a biópsia é que vai determinar se é maligno ou não. Nesse aqui é praticamente impossível a gente visualizar a nível macro, né? A gente tem que dar um foco para identificar essas várias calcificações. Então são microcalcificações, o que é bem diferente desse aqui, que a gente vê um aspecto grande, algo realmente visível e bem delimitado. Aqui não, ó, tem vários pontinhos brancos, ou seja, está espalhado e são vários. Então isso aqui é um achado suspeito que deve se proceder à biópsia para saber. BIRADS 5, né? Quando a gente também olha aqui essa massa, essa protuberância, em que a gente não tem delimitações específicas. Aqui a gente vê bem delimitado. Quando a gente parte para esse aqui, a gente vê como se fosse aqui, ó, projeções, que é o que a gente viu lá nas neoplasias das patas de caranguejo. Então, se não está bem delimitado e tudo mais, a gente já desconfia da malignidade. Então, também vai para a biópsia para confirmação. E o 6 é quando já está confirmado pela biópsia, que é a procedência clínica do caso. Mas todos eles, assim, obviamente, mais na parte do vácuo, né? Eu posso voltar da biópsia e já mudar. Do vácuo com 6, né? Diretamente. Pode. Então, a doença não proliferativa, né, quando tem uma única camada de células epiteliais, engloba cistos, fibroses e adenoses. Então, os cistos simples são revestidos por uma camada de células luminais com metaplasia apócrina que pode ser calcificada e detectada pela mamografia. Foi o que a gente viu lá no BIRADS 2. Aquela calcificação grande é um exemplo de um cisto, certo? Quando há ruptura dos cistos, a inflamação crônica e a fibrose podem produzir um nódulo palpável na mama. A doença proliferativa sem atipia é a hiperplasia epitelial, a adenose esclerosante, a lesão esclerosante complexa e o papiloma, cada um associado a um grau de proliferação das células epiteliais. Já a doença proliferativa com atipia, que é aquela que está mais relacionada ao desenvolvimento do câncer de mama, é a hiperplasia lobular atípica e a hiperplasia ductal atípica. Então, vai tanto haver a proliferação nos lóbulos, como também a proliferação nos ductos. Por isso que a gente tem a diferenciação do câncer ductal e do câncer lobular. Mas é que esse tempo não está falando de câncer, não. Eu estou confusa. Não, ó. Doença proliferativa sem atipia. Presta atenção. Antes a gente falou de neoplasia de estroma. Lembra que a gente viu, que a gente até discutiu do intralobular e interlobular. Isso era do estroma. Como a gente viu no começo da aula, todas as células que compõem a mama, elas são um alvo da neoplasia. Então, as neoplasias do estroma a gente viu. A gente entrou agora nas células epiteliais, que é o tecido epitelial glandular. A gente estava no tecido conjuntivo fibroso. Então, dentro das células epiteliais, a gente pode ter as lesões epiteliais benignas, e podemos ter as malignas, que a gente vai já entrar. A gente está falando das benignas, certo? Então, dentro das benignas, a gente pode ter 3 tipos principais. A não proliferativa, que são cistos e etc., que eu acabei de dizer. A proliferativa sem atipia e a proliferativa com atipia, que está muito relacionada ao desenvolvimento do câncer de mama. Então, aqui, ó. Primeiro tipo de lesão, né, epitelial na mama, a primeira sem proliferação. Aqui a gente já começa a observar uma proliferação das células epiteliais, mas a gente vê que há uma manutenção das características, ó. Percebam, aqui é o lóbulo, né, e dentro dele, teoricamente, é para ser vazio, né, que é onde vai haver a secreção do leite. Então, a gente tem a membrana epitelial aqui, na parte interna, tem as luminais, na parte externa tem as mioepiteliais, que estão relacionadas à contratilidade, e está tudo limpo aqui dentro, por isso sem proliferação. Quando a gente olha para como se fosse essa lesão aqui, né, esse orifício, a gente já observa a proliferação, em vez de estar vazio, está cheio de células epiteliais. Então, as células luminais, elas estão se proliferando dentro
do lóbulo. Então, a gente tem uma proliferação de células epiteliais sem atipia, por quê? Porque a gente vê que está mantendo as características. Se eu observo essas células aqui da membrana e observo as que estão dentro, eu percebo que está mantendo as características dessas células. Quando eu parto para a proliferação das células epiteliais com atipia, eu já observo que houve uma modificação completa aqui da estrutura e da morfologia do lóbulo, certo? Então, a gente teve uma modificação das células, teve uma modificação da estrutura, da morfologia do lóbulo. Então, essa daqui tem alta chance de ser ou vir a desenvolver um câncer com malignidade. Entrando agora no carcinoma, né? Saindo das lesões benignas. Os cânceres de mama, eles são divididos com base na expressão de receptores hormonais. Então, na maioria dos cânceres, nós vamos identificar nas células a expressão do receptor de estrogênio, que é o RE, e receptor de progesterona, que é o RP. E, além disso, também vamos identificar a expressão do receptor do fator de crescimento epidérmico humano 2, que é o HER2. Esse HER2 está relacionado diretamente à proliferação celular, tá? Então, a gente pode classificar aí os cânceres de acordo com isso. Tem proliferação de RE, né, o receptor de estrogênio, tem aumento da expressão do receptor de progesterona, tem aumento da expressão do HER2, que está relacionado à proliferação celular. Então, tudo isso ajuda nessa classificação. Então, quando a gente tem RE positivo, a gente vai ter aí cerca de 50% a 65% dos casos de câncer de mama apresentam esse RE positivo, ou seja, tem o aumento da expressão do receptor de estrogênio, que vai ser ele que vai dar a indução para a proliferação celular. A maioria deles vai ser só RE positivo e não vai ter o HER2, positivo, ele vai ser negativo, tá? O da proliferação celular. Segundo tipo, a gente tem um HER2 positivo da proliferação celular. Na maioria das vezes, ele também vai ser RE positivo, certo? E vai envolver aí cerca de 10 a 20% dos carcinomas de mama. E por fim, nós temos o último tipo, que é o triplo negativo. Não tem nem o receptor de estrogênio, nem de progesterona, nem o HER2 da proliferação positivos, certo? Então, os três são negativos e vão envolver também cerca de 10 a 20% dos casos. Então, o quê? ERB2 é o mesmo que esse? Ele pode ser chamado ou de HER2 ou ERB2, certo? É a mesma coisa. Os cânceres que superexpressam o HER2, ou seja, são HER2 positivo, são patogenicamente distintos e altamente proliferativos, uma vez que o HER2 ele induz a proliferação, e antes tinham um prognóstico ruim, mas a disponibilidade de fármacos específicos para o HER2 melhorou muito o prognóstico para aqueles que têm o tipo HER2 positivo, certo? Que é mais agressivo. Quanto maior, quando a gente viu lá na neoplasia, se ele consegue se proliferar mais rápido, ele é mais agressivo. Mas a droga sendo mais direcionada, mais específica, ela ajuda a controlar melhor. Então, esses três grupos apresentam diferenças marcantes nas características do paciente. Os aspectos patológicos, a resposta ao tratamento, os padrões metastáticos, o tempo de recidiva e o desfecho da doença. Os três vão surgir pela aquisição progressiva de mutações condutoras nas células epiteliais do sistema ductal ou lobular. E os fatores genéticos, hormonais e ambientais contribuem para o desenvolvimento do câncer de mama, como qualquer outro câncer. Então, o sistema de classificação alternativo baseia-se no perfil de expressão gênica. Então, a gente tem a classificação também luminal A, que vai ser RE positivo e HER2 negativo. Luminal B, que vai ser RE positivo e HER2 positivo. E vamos ter o HER2 enriquecido, que vai ser uma super expressão do HER2, ou seja, ele está muito mais expresso do que esse aqui, por exemplo, que é HER2 positivo, mas é uma expressão alta, mas nem tanto. Esse aqui enriquecido, ele tem uma super expressão, mas não vai ter aqui a presença do RE. E por fim, o semelhante ao basal, que vai ser RE negativo e HER2 negativo, que vai se assemelhar lá ao triplo negativo, que também engloba o receptor de progesterona. Então aqui, né, que não dá para visualizar muito bem. A gente primeiro pode analisar esse gráfico, né? Na linha laranja,
que é essa de cima, que tem o pico, estão os cânceres que são RE positivo e HER2 negativo, que é a grande maioria que a gente viu, de 50% a 65% dos casos, tem essa característica. Depois essa linha roxa, que é a linha logo abaixo, vai ser os do HER positivo e a linha verde vai ser do triplo negativo, certo? Então a gente percebe que a maior incidência aqui, de fato, são dos RE positivo unicamente. Normalmente, eles também estão associados aqui à idade onde a gente detecta, tem um pico por volta mesmo da idade de 65 a 80 anos, que é onde há esse platô aqui e começa a cair a detecção. A maioria dos países fazem a detecção a partir dos 50 anos, mas nos Estados Unidos eles indicam que inicie com 40 anos, que aí tem um prognóstico melhor, se identificar precocemente. Aqui nessa outra figura, né? Mostra a relação desses receptores com os genes, que a gente vai ver mais na frente, vai ficar mais fácil de visualizar. Então, tem uma relação das mutações do BRCA2 com a presença do receptor de estrogênio positivo. Tem a relação das mutações no TP53 com a amplificação da expressão do HER2, que é o gene da proliferação. E temos aqui as mutações no BRCA1, que estão relacionadas ao triplo negativo, principalmente. Então, quando a gente for discutir dos oncogenes, quando vocês virem lá o BRCA1, BRCA2 e também o TP53, vocês vão ver que cada um tem mais associação com um determinado tipo de câncer de colo de útero, que foi a classificação que a gente viu. RE positivo, HER positivo, triplo negativo, certo? Câncer de mama. Câncer de mama. Então aqui a gente vê que o BRCA2 está associado ao RE positivo, o BRCA1 está associado ao triplo negativo e o TP53 está associado ao HER2. Então, como a gente discutiu anteriormente, como qualquer outra neoplasia, nós temos os fatores genéticos, ambientais, que vão favorecer a ocorrência dessa neoplasia. Então, dentre os fatores genéticos, as mutações condutoras da carcinogênese da mama podem ser subdivididas em herdadas e adquiridas. As primeiras mutações herdadas que conferem susceptibilidade ao câncer de mama vão afetar os genes BRCA1 e BRCA2, que são os genes supressores de tumores. E o câncer só surge quando ambos os alelos estão inativados ou defeituosos. Então, são esses genes que são checados naquele mapeamento de rastreio que a gente discutiu lá da Angelina Jolie e tal. É esse BRCA1 e esse BRCA2. Se a pessoa já tiver, por exemplo, um alelo defeituoso, a probabilidade dela vir a desenvolver o câncer de mama é muito maior. Se ela tiver em todas as suas células a expressão do BRCA1 e do BRCA2, a probabilidade dela vir a ter o câncer de mama é muito maior. Porque na maioria das células, esses dois genes vão estar ali suprimidos, né? Vão sofrer o processo de metilação e vão estar inativados. Porque a gente tem outros genes supressores de tumor mais importantes, o P53, né? A ARB. Então, nem sempre elas estão ativas. Se quando faz um mapeamento genético mostra que eles são ativos, então ela está mais suscetível a que ocorra mutações nele e ela venha a desenvolver o câncer de mama, tá? Então, curioso que esses dois genes, eles são expressos em várias células de vários tecidos, tá? Não só aí nas células do tecido mamário, mas a sua alteração tende a desencadear especificamente o câncer de mama. Ainda não encontraram a relação direta quando acontece a alteração em outro tecido para que venha a desencadear o câncer na mama. Então, as mutações do BRCA2 são primariamente associadas, como eu já falei, aos tumores RE positivos, enquanto as mutações do BRCA1 se associam aos tipos de câncer triplo negativo. Outros genes mutados associados ao câncer de mama familiar, né, ou seja, aquele que é herdado, incluem o TP53 e o PTEN, que vai dar origem aí a ARB. Então, consequentemente, as vias nas quais o P53, né, que é a proteína, vai atuar e a ARB vai atuar, elas vão ser afetadas, favorecendo a proliferação daquela célula com defeito genético. As mutações somáticas, ou seja, aquelas que são adquiridas, não são herdadas, né, não é familiar,
Nos genes BRCA1 e BRCA2 são muito raras, enquanto no gene TP53 são comuns no câncer de mama. Então, quando a gente faz a comparação do que é herdado pelo que é adquirido pelo ambiente, os genes que estão mais envolvidos, né, que adquiriu a mutação pelo ambiente é o TP53. Enquanto o familiar que foi herdado, a gente tem já a associação direta do BRCA1 e BRCA2. É por isso que eles são aqueles que são mapeados na observação genética. E os fatores hormonais e ambientais, que também estão diretamente relacionados à incidência do câncer de mama. Então, os estrogênios, eles estimulam a produção de fatores de crescimento. Então, vai estimular a produção do fator de transformador de crescimento alfa, o fator de crescimento derivado de plaquetas, o fator de crescimento de fibroblastos, que favorecem o desenvolvimento de tumores. Além disso, o RE, que é o receptor de estrogênio, ele regula dezenas de outros genes importantes para o desenvolvimento tumoral. Então, se ele aumenta a sua expressão, o aumento também da concentração do estrogênio vai ativar cada vez mais esse receptor, vai ativar as vias relacionadas que vão favorecer a proliferação do tumor. Os hormônios, eles vão induzir a proliferação celular durante o desenvolvimento dos cânceres a partir de lesões precursoras que expressam fortemente o receptor do estrogênio. Então, um tratamento muito eficaz no câncer de mama, quando se identifica que ele é RE positivo, é justamente usar os antagonistas do estrogênio. Se eu não tenho estrogênio, não vai ter como ativar o receptor de estrogênio. Se não ativa o receptor de estrogênio, não ativa as vias que vão desencadear a proliferação das células daquele tumor, certo? Então, um tratamento muito eficaz, é muito benéfico quando identifica que o tumor ele é do tipo RE positivo, porque já tem esse tratamento direcionado. O pior voltado para tratamento é o triplo negativo, né? Que ele é muito mais, não tem mais direcionamento. O HER2 também tem o fármaco específico para ele, que ajuda a inibir essa proliferação, e o triplo negativo é o que é mais complicado no processo de tratamento. Ele nem tem receptor de estrogênio, nem receptor de progesterona, nem o HER2 da proliferação celular. São todos negativos na análise genética. Não, tem outras coisas, né? Por exemplo, tem outros genes relacionados ao processo de proliferação. Não só o desencadeado pela recepção do hormônio, né? Pelo sinal hormonal. Tem outro... Não é para descobrir necessariamente a patologia, é mais para o tratamento. Exatamente. É essencial essa classificação para o tratamento. Isso são os fatores hormonais, né? A gente também tem os fatores ambientais, que devem ser os responsáveis pela incidência, por exemplo, variável de câncer de mama em grupos geneticamente homogêneos, com as japonesas que moram lá no Japão, que tem uma incidência muito menor de câncer de mama do que as japonesas que moram nos Estados Unidos. Então, os fatores ambientais, elas estão relacionados a isso. Além disso, alcoolismo também favorece a ocorrência do câncer de mama. Por quê? Porque desencadeia o processo inflamatório ali constante. Menarca antes dos 12 anos, estou lascada. Menopausa acima dos 50 anos. É porque eu... Foi com... É porque tu veio assim... E menarca e menopausa, né, nas idades extremas. Então, isso também favorece, predispõe para a ocorrência do câncer de mama. Exatamente. Tem um período de exposição. O quê? Quando perdura muito, é o que ela disse, o período de exposição hormonal é maior. Então, favorece estimular esses receptores hormonais. Às vezes, o tratamento inclui desenvolver menopausa precoce. Qual a morfologia, né, dos carcinomas de mama? Então, a localização mais comum dos tumores de mama é no quadrante superior externo, seguido pela porção central, ali, principalmente, como a gente viu lá na localização aqui, lateral, certo? Não fica para localização medial, a maioria está aqui na parte superior lateral. Os cânceres de mama, eles são classificados morfologicamente conforme sua penetração ou não na camada basal. Então, os carcinomas in situ, eles estão dentro do limite, e os carcinomas invasivos, eles estão espalhados, eles penetraram a camada basal. Então, dos carcinomas in situ, nós temos as formas não invasivas, que é o carcinoma ductal in situ e o carcinoma lobular in situ. E nós temos aí, dos invasivos, o carcinoma ductal invasivo,
que vai ser aí cerca de 70% a 80% dos casos, que ele é dito não especial, certo? E temos o carcinoma lobular invasivo, que vai ser de 10% a 15% dos casos. E nós temos ainda, né, o carcinoma com características medulares, o carcinoma mucinoso e o carcinoma tubular. Então, basicamente, se a gente for pegar pela predominância dos casos, a gente pode classificar o câncer de mama em 4 tipos, né? O carcinoma in situ ductal, carcinoma in situ lobular, carcinoma invasivo ductal e carcinoma invasivo lobular, certo? Então, dentro do carcinoma in situ não invasivo, existem os 2 tipos, né? O ductal in situ e o lobular in situ. Então, o lobular, ele expande os lóbulos envolvidos, obviamente, se está havendo uma proliferação lobular, vai expandir os lóbulos, enquanto o ductal distorce os lóbulos, formando espaços semelhantes a ductos. Se o ducto, né, está se proliferando ali, ele vai comprimir o lóbulo, e aí quando ele comprime o lóbulo, ele acaba achatando, se ele achata, ele fica com um aspecto semelhante a um ducto também, tá? Por definição, ambos os tipos não invadem o estroma nem os canais linfovasculares, né? Porque são in situ, são localizados. O ductal, ele apresenta uma grande variedade de apresentações histológicas, incluindo tipo sólido, cômodo, cribriforme, papilar, micropapilar e agregado. As calcificações frequentemente estão associadas ao carcinoma ductal in situ, resultantes da calcificação de restos necróticos ou material de secreção que vai acontecendo na expansão da neoplasia, vai acontecendo já a calcificação, certo? Que são aquele que a gente viu na imagem, que são vários pontinhos, né? Por isso que se identifica aquelas microcalcificações, que é justamente esse processo. O CDIS constitui 5% dos cânceres de mama não rastreado, ou seja, o ductal, mas constitui 30% nos rastreados, ou seja, a mamografia, ela detecta bem calcificações, que fica aquela diferença de coloração mesmo, né? Fica aquele pontinho branco que destaca e a gente tem que investigar, se for o BIRADS 4 ou o BIRADS 5, para fazer a biópsia e investigar, certo? O tratamento vai utilizar cirurgia, né? E radiação, muitas vezes a remoção da mama. Agentes antiestrogênicos, se o tumor for RE positivo, para inibir já a ação dele. E tem um prognóstico de 97% de sobrevida, mas se não tratado, ele evolui para o câncer invasivo em 1/3 dos casos. Já o carcinoma lobular in situ, ele possui aparência uniforme, com células monomórficas em aglomerados dentro dos lóbulos. Então, o CELIS, ele é um achado acidental, raramente está associado a calcificações, por isso a incidência permaneceu inalterada em populações rastreadas por mamografia. Cerca de 1/3 evolui para o carcinoma invasivo, porque como não tem a presença da calcificação, fica muito mais difícil identificar a presença dele. Então, o tratamento atual inclui acompanhamento clínico e radiológico frequente, quimioprevenção com tamoxifeno ou, menos comumente, a mastectomia profilática bilateral, certo? Então, aqui a gente tem a imagem de carcinoma in situ. Nessa primeira aqui a gente tem o carcinoma lobular in situ, que é o CELIS, certo? Então, a gente tem a proliferação dentro do lóbulo, né, o que difere, enquanto no B a gente tem o carcinoma ductal in situ, que é o CEDIS. Então, ele vai envolver parcialmente o lóbulo na metade inferior, e aí a gente vê que começa a comprimir esse lóbulo. A gente está vendo aqui bem mais escuro, né? Observem que dentro do lóbulo essas células estão se proliferando, mas elas estão com certo espaço entre elas, né? Quando a gente vem para cá, isso aqui são as várias células, tudo espremida. Por quê? Porque a proliferação do ducto está acabando espremendo o lóbulo, certo? Então fica esse aspecto mais escuro aqui. Em C, a gente vê a detecção mamográfica de calcificações associadas ao quem? Ao CEDIS, ao ductal. Então a gente vê aqueles pontinhos que eu tinha, inclusive, que aqui não dá para ver, né? Mas tem uns pontinhos brancos que a gente já tinha visto lá na classificação do BIRADS. Então, quando a gente vê esses vários pontinhos, né, ou seja, coisas como se fossem espalhadas, que não estão bem delimitadas, já se desconfia, já faz a classificação do BIRADS em 4 ou 5 para fazer a biópsia. E o carcinoma invasivo, né?
que é também chamado de infiltrante. O carcinoma ductal invasivo, não especializado, abrange a maioria dos cânceres, de 70% a 80%, e normalmente está associado ao carcinoma ductal in situ. Então, o aspecto microscópico varia de tumores com túbulos bem desenvolvidos a tumores constituídos por células anaplásicas. Quando está no carcinoma, significa que está já, né, no nível de displasia severa e houve uma desdiferenciação muito grande. Então, células anaplásicas. Muitos carcinomas ductais invasivos substituem a gordura da mama normal, resultando em densidade mamográfica, gerando uma massa irregular, dura e palpável. Cerca de 50% a 65% dos carcinomas ductais são RE positivo, 20% HER2 positivo e 15% são negativos para ambos. Então, a gente vê aqui a característica, ó, a formação, isso aqui é a expansão de uma mamografia, né? A formação de uma densidade, né? Então, a gente vai ver que tem uma alteração quando fizer o exame, principalmente comparativo, né? Entre as duas mamas, que sempre tem que ser feita essa análise comparativa. E, principalmente, o que é que a gente vê aqui, né? Os prolongamentos, as patas de caranguejo. Então, isso aqui, com certeza, vai ser um BIRAD 5, que é a alta probabilidade de ter malignidade. E aqui, a formação desses orifícios aqui, ó, é o que ele fala desse aspecto de túbulos, que vai formando esses buraquinhos, esses cilindros, no processo do carcinoma ductal invasivo, ok? Já o carcinoma lobular invasivo, ele vai ser constituído por células infiltrantes, que são morfologicamente semelhantes às observadas no CELIS. Cerca de 2/3 dos casos de carcinoma lobular in situ vai evoluir para o carcinoma lobular invasivo, certo? Então, vai compreender cerca de 10% a 15% de todos os carcinomas mamários. As células vão invadir o estroma e muitas vezes vão estar alinhadas em cordões de células. Se manifestam como massas palpáveis ou densidades mamográficas, mas um certo grupo deles invade sem desmoplasia, então não vai ser detectada na mamografia, porque se não forma massa demográfica, não vai ser detectada. Então a mamografia, ela detecta a formação dessas massas, seja por calcificação, seja do próprio tecido, alteração tecidual. Então, o padrão de metástase é para o líquido cefalorraquidiano, o sistema gastrointestinal, ovário, útero e medula. Em comparação com o ductal invasivo, esse já vai expressar tanto o RE como o RP, né? Tanto o receptor de estrogênio como o receptor de progesterona. Já o ductal invasivo, ele na maioria das vezes ele é só RE positivo ou vai ser negativo tanto para o RE como para o HER2. Então a característica básica é essa aqui. Vocês veem uma fileira de, é claro que vocês vão ver no celular, né? Uma fileira de células. Tem uma região central aqui, mas é como se uma única célula se prolongasse dessa região central e aí ela vai se dividindo uma a uma, como se fosse uma estrela. Só que essa estrela, ela vai formando só uma linha. Então, se vocês olharem direitinho aí na foto do celular, é como se fosse uma linha só. Por quê? Porque é um conjunto de células, unicamente, né? Ela não vai formando um aglomerado, ela vai formando linearmente essa proliferação de células. Então, tem essa característica de estrela aqui, de prolongar como linhas contínuas, tá? Mas a gente também tem os carcinomas, né? Os outros carcinomas invasivos, que não estão associados ao carcinoma in situ, que é o carcinoma com características medulares, que são os tipos especiais, que ele vai ser um triplo negativo, vai envolver aí cerca de 5% dos casos, e eles crescem como massas arredondadas, por isso ele é muito difícil de distinguir dos tumores benignos. Então, quando faz a mamografia, você não sabe se é um tumor medular ou se é um tumor benigno. Então, ele vai ter aí agrupamentos de células anaplásicas grandes associados a infiltrados linfocitários com predominância de linfócitos B. Por isso, ele vai ter um prognóstico bom. Porque se eu estou tendo a minha defesa imune ali, está chegando a defesa, é porque eu tenho mais um ajudante, além de quando iniciar o tratamento. Então, esse tipo de carcinoma medular, ele tem um prognóstico muito bom de cura.
O carcinoma mucinoso, que é o outro tipo, ou coloide, já vai ser um tumor RE positivo e HER2 negativo, que produz quantidades abundantes de mucina na região extracelular dessas células epiteliais. E aí a secreção dessa mucina na região extracelular vai gerar tumores moles, gelatinosos e bem circunscritos. Mas quando a gente apalpa, ele não vai ter aquela massa dura e densa como os demais tumores que a gente associa mais diretamente quando consegue apalpar. Essa figura aqui, né, que eu deveria ter mostrado antes de começar os outros, se refere ao carcinoma, né, com características medulares, certo? Então ele é bem mesmo uma bolinha aqui que fica difícil, exatamente. Então fica difícil a gente distinguir se é benigno ou não benigno. Aí na maioria das vezes vai entrar naquela classificação do BIRAD 0. O que é o BIRAD 0? É inconclusivo, então tem que fazer outros procedimentos para saber o que é ou não. Por fim, a gente tem o carcinoma tubular, que vai ser RE positivo e HER2 negativo também, e vai ser detectado na mamografia uma pequena massa irregular com células dispostas em túbulos. As metástases desse tipo de câncer são raras e o prognóstico dele é ótimo, certo? O carcinoma invasivo, geralmente, ele é pouco diferenciado, porque as células estão bastante anaplásicas, né? E ele se infiltra de modo difuso, obstruindo os espaços linfáticos dérmicos, causando, assim, a aparência inflamada. No entanto, a inflamação verdadeira está ausente, né? Ele está só gerando ali um acúmulo de líquido. Cerca de metade expressam o RE positivo e de 40% a 60% superexpressam HER2, o HER2, né, que vai ser positivo. Então, todos os tipos de carcinoma invasivo da mama recebem um grau com base no pleomorfismo nuclear, ou seja, as diferenças de características morfológicas do núcleo, certo? Quanto mais diferente, maior é o grau da lesão do câncer. Na formação de túbulos também e na proliferação. Então, o grau 1, que se chama, é o chamado de baixo grau. Então, as células elas vão ser similares às células normais, então a gente não vai ter muita alteração nuclear, certo? E os túbulos, eles vão ser bem definidos, certo? Já o grau 3, que é o que se chama de alto grau, as células vão ser maiores, vão ter contornos regulares, né? As células vão ser maiores, não, o núcleo das células vai ser maior, os contornos serão irregulares, os túbulos vão formar agrupamentos sólidos ou vão existir como células isoladas, certo? Então a gente vai ter essas alterações. E a proliferação também vai variar na classificação desses graus. Então, quais são as características clínicas, né, do câncer de mama? Em populações não rastreadas, que são as mulheres jovens que não fazem mamografia, né, a maioria dos cânceres de mama é detectada pela paciente afetada como uma massa palpável. Então, tais carcinomas são quase todos invasivos e tipicamente possuem pelo menos de 2 a 3 centímetros de diâmetro. Quando a gente já consegue palpar, é porque já está no estágio muito avançado, né? É por isso que tanto mulher jovem como mulher mais velha tem que fazer o acompanhamento. A gente pelo ultrassom e as mais velhas pela mamografia. Então, ao menos metade desses cânceres já terá se espalhado para os linfonodos regionais, né? Em populações rastreadas, cerca de 60% dos cânceres de mama são descobertos antes que os sintomas estejam presentes. E desses, 20% são carcinomas in situ. Então, o processo de rastreamento ajuda muito a diminuir a gravidade do câncer de mama. Então, os carcinomas invasivos detectados através do rastreamento em mulheres mais velhas vão possuir aí um tamanho de 1 a 2 centímetros e apenas 15% apresentarão metástase para os linfonodos, o que é o contrário das mulheres jovens, né, que mais de 50% já vai ter metastizado para os linfonodos regionais. Então, os cânceres palpáveis na faixa etária mais avançada são frequentemente cânceres de intervalo. São cânceres que aparecem de repente entre os intervalos do rastreamento periódico e que tem aí uma taxa de proliferação muito elevada, para no período de rastreamento, entre um período e outro de rastreamento, ele já ter conseguido crescer ao ponto de ser identificado pela palpação, certo? Compreensivelmente, muitas vezes os cânceres de intervalo são altamente proliferativos e geralmente são de alto grau.
porque o grau não é determinado com base tanto nas características como na proliferação e nas características dos túbulos e dos núcleos. Então, se eu tenho uma proliferação muito elevada, se ele é muito proliferativo, eu aumento a gradação desse câncer. Então, os fatores que influenciam o prognóstico vão incluir o tipo biológico, a expressão, o perfil de expressão do RNA e o estadiamento tumoral. Isso para células tumorais, certo? Então, o que é o tipo biológico? O tipo biológico do câncer é avaliado por uma combinação do aspecto histológico, do grau, a expressão de receptores hormonais e do HER2. Então, o grau e a expressão do HER2 estão relacionados à proliferação. A quantidade de mitoses está intimamente ligada à capacidade de resposta à quimioterapia citotóxica. Células de crescimento muito rápido, elas vão ser mais sensíveis à quimioterapia citotóxica, né? Porque elas proliferam muito rápido, mas chega lá o químico e mata elas muito rapidamente. Então, vai diminuindo a quantidade de células exponencialmente. Então, tem uma resposta melhor à quimioterapia citotóxica, esses tumores que têm uma proliferação mais rápida. Neoplasias que expressam receptor de estrogênio ou de progesterona respondem melhor à terapia antiestrogênica, né? Tem um alto nível de sobrevivência associado a esse tipo de neoplasia. No entanto, mutações podem desenvolver resistência a esses medicamentos. Em contraste, não há terapia direcionada para os cânceres triplo negativos, que são tratados com quimioterapia. Consequentemente, por isso que eu falei lá no início, que eles têm um prognóstico muito ruim por isso, que não tem uma terapia mais específica, mais direcionada. Quanto mais específico, mais eficaz vai ser o tratamento. Segundo, determinou o tipo biológico, né, o grau e tudo mais. Agora é o perfil de expressão do RNA. Então, esse perfil de expressão do RNA tem a capacidade de identificar pacientes com câncer de crescimento lento e responsivos ao antiestrogênio, os quais podem ser poupados da toxicidade da quimioterapia. Então, eu faço ali o perfil de RNA, tem uma alta expressão de RE e RP. Opa, vamos introduzir o tratamento com antiestrogênio. Não, eu fiz o perfil de expressão de RNA e tem uma alta expressão do HER2, de proliferação. Então, vamos entrar com terapia citotóxica, que aí vai ser uma resposta melhor, certo? Se for os 3 negativos, aí vai ter que partir para o tratamento mais agressivo, que é a quimioterapia. Por fim, né, o último fator é o estadiamento tumoral, que é como se fosse um processo de classificação. Então, o estadiamento tumoral é uma medida de extensão do tumor no momento do diagnóstico e é importante para todos os tipos biológicos de carcinoma. E ele vai se basear nas características do tumor primário, no envolvimento de linfonodos regionais e na presença de metástases à distância. Então, dentro das características do tumor primário, a gente vai poder classificar os tumores em T1, T2 e T3 com base no tamanho, mas a gente ainda tem uma subclassificação que é o T4, que está relacionado à ulceração, quando envolve aí músculos profundos, que tem relação com carcinoma inflamatório e não o carcinoma das células epiteliais ou do estroma, certo? Então, T1, T2 e T3 é para os carcinomas relacionados às células epiteliais e do estroma, certo? E o T4 vai ser por aquele carcinoma desenvolvido pelo processo inflamatório. Então, inicialmente, a maioria dos cânceres metastiza para os linfonodos regionais, o que é um fator prognóstico muito forte. Na maioria das pacientes, a drenagem linfática dos 2 linfonodos sentinelas axilares são suficientes para a detecção. Se os linfonodos sentinelas, que são os primeiros lá, na biópsia, se eles não tiverem afetados, o restante provavelmente estão limpos, né? Ou seja, não estão com a neoplasia. As metástases distantes são detectadas apenas em 5% das mulheres recém-diagnosticadas. Então, é o que a gente observa aqui. Por que faz essa análise, né? Porque essa parte lá, a maior incidência de câncer de mama, como eu falei para vocês, né? 60% é no lado superior lateral. Então, quem é que faz a drenagem do lado superior lateral da mama? Esses linfonodos axilares aqui. E, obviamente, a gente tem o primeiro linfonodo que recebe essa drenagem, que é chamado de linfonodo sentinela. Então, a biópsia se faz desse linfonodo sentinela. Se ele estiver ok, provavelmente não metastizou para os linfonodos regionais.
Se ele não tiver ok, então aí os outros devem estar com a neoplasia também. Pode-se fazer para cá, por exemplo, se eu identifiquei uma massa palpável no lado medial, né, e não no lateral, então a gente pode também fazer aqui essa análise dos linfonodos internos que fazem essa drenagem da mama medial, certo? Então, mas a maioria das vezes a gente pega aqui o linfonodo sentinela axilar para fazer essa análise, ok? Então esse linfonodo que vai ser removido é o linfonodo sentinela, porque os tumores eles são mais comuns na mama lateral, que eu já falei. Então, continuando. Então, nesse estadiamento tumoral, a gente tem o estádio 0, que compreende o carcinoma invasivo. A sobrevivência é acima de 95%. Já o estádio 1 inclui mulheres com cânceres pequenos e linfonodos livres de carcinoma ou com micrometástases. A sobrevida em 10 anos é aproximadamente de 86%. No estádio 2, apresenta um tamanho maior de tumor e até 3 linfonodos positivos. A sobrevida é aproximadamente 71%. Então, esse estadiamento ele vai aumentando como se fosse a gravidade. Como a gente viu anteriormente, né, as características do tumor primário, o tamanho, a presença de metástase e se ele já se proliferou nos linfonodos. Então, essa classificação está relacionada a isso. Quando a gente vai para o estádio 3, são cânceres localmente avançados, que têm um tamanho grande, tem o envolvimento da pele ou da parede torácica, ou 4 ou mais linfonodos positivos. A sobrevida em 10 anos é de aproximadamente 54%. O estádio 4 é reservado para pacientes com metástases à distância. Então, a sobrevida ela já cai para aproximadamente 11%. E são principalmente relacionados aos cânceres triplo negativos ou HER2 positivos. Eles são mais propensos a metastizarem para o cérebro e para as vísceras, enquanto os RE positivos apresentam metástases nos ossos, né? Oi. É o carcinoma invasivo. Ah, invasivo. Isso. Tipo assim, e ele é no ciclo? IS é in situ. E aquilo é IS? Não, mas é porque tem que ter o carcinoma ductal in situ, é porque ele faz essa sigla, mas essa sigla não é disso, entendeu? O carcinoma ductal invasivo é o CDIS, né? Tem um D. O carcinoma lobular in situ é o CELIS, né? O carcinoma ductal in situ é o CEDIS. Tem um D e tem um L nessa posição. Aqui é só o carcinoma invasivo, que aí a gente tem a sobrevida bem maior, certo? É porque a sigla vai diferenciar. Então, historicamente, quase todas as mulheres com câncer de mama não tratado morrem no período de 3 a 4 anos. Entretanto, grandes progressos foram feitos em termos de tratamento e aproximadamente 80% das mulheres com câncer de mama que recebem terapia ideal sobreviverão. Obviamente, isso vai variar com a idade, vai variar com o país, né, com a posição geográfica e vai basear com a localização do câncer, certo? Então, é o que a gente vê aqui nesse último gráfico, só para que a gente acompanhe a sobrevida dos cânceres, né? Essa linha roxa aqui é referente ao estádio 4, que já vai ser aquele mais agravado. Aí vai crescendo, né? Estádio 1, estádio 2, estádio 3 e estádio 4. Então, a gente observa que aqueles que têm o RE positivo, ou seja, que tem o receptor de estrogênio positivo mais expresso, que são, ou seja, mais suscetíveis à terapia anti-estrogênico, eles têm uma sobrevida melhor do que aqueles que são negativos para o receptor de estrogênio, em todos os estádios, né? Seja no primeiro, e quanto mais grave o câncer, mais eficaz vai ser o tratamento anti-estrogênio na resposta dessa sobrevida. Observem que no estágio 0 ou no estádio 1, a diferença entre as linhas do que é RE positivo e do que é RE negativo é muito pequena. Existe em todos, mas ela é pequena. À medida que vai aumentando a gravidade, essa resposta vai se tornando muito mais eficaz quando a gente utiliza a terapia anti-estrogênio, certo? Obviamente,
com a evolução, né, dos anos, vai se passando o tempo do prognóstico, com 5 anos, 10 anos, isso vai diminuir na incidência, porque foi que a gente viu que à medida que esse tratamento antiestrogênio ele vai sendo aplicado, pode se desenvolvendo uma resistência, né? Então vai desenvolvendo, o tumor vai desenvolver uma resistência através de mutações àquele antiestrogênio. Então ele passa a não ter mais atuação e aí começa de novo a ter o receptor de estrogênio ativo. Ok, pessoal?